Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma frase do Lula que chamou muita atenção. Se eu não for ao STF, não governo, diz o Lula após judicializar o IOF. Ou seja, o que ele está dizendo é que, olha só, a única saída que eu tenho é a saída da Venezuela. E eu avisei para vocês que isso ia acontecer. Estamos caminhando para isso, ou seja, estamos nesse momento num divisor de águas. Se o STF ficar do lado do Congresso e negar esse pedido para o Lula está confessando que não consegue governar. Aí ele pode pedir renúncia a qualquer momento, né? Assume o Alckmin, coisa e tal, vida que segue perfeitamente, problema nenhum, né? E também é falso que ele não consegue governar. Ele pode fazer um monte de coisa para cortar despesa. Pode privatizar os Correios, pode privatizar a Petrobras, ele pode fazer um monte de coisa. É que ele não quer governar desse jeito, é diferente. Não é que ele não possa governar, é que ele não quer governar do jeito que o pessoal, do jeito que resta para ele governar, né? Mas ele pode pedir, você pode renunciar, não tem problema nenhum nesse caso, né? Por outro lado, se o STF ficar do lado do Lula e anular o Congresso, o que nós vamos ter é o caminho da Venezuela aberto. O Lula já deu a dica, ou a gente vai para a Venezuela ou não vai ter jeito. Ou não vai ter jeito para ele, né? Não tem problema, o Brasil segue em frente, não tem jeito para o Lula, o Brasil segue em frente. Vamos ver qual vai ser a decisão do STF, porque tem uma terceira alternativa que o STF está falando em conciliação. Essa notícia foi sugerida por Brasil com Lula só ladeira abaixo, coffee, passa tosse e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O Lula falou abertamente com todas as letras, ou vamos para o caminho Venezuela ou não vai ter solução. E eu falei para vocês que isso ia acontecer. À medida que for chegando perto da eleição de 2026, o Lula vai ver que a única alternativa que resta para ele é a alternativa Venezuela. É venezuelar completamente, anular o Congresso, fazer essa ponte com o STF, o governo é o PT, STF é descarado. Sempre foi desde o início, tá? O Lula nunca teria conseguido ganhar a presidência se não fosse a ajuda do Alexandre de Moraes. Então, desde o início teve ajuda, né? Mas era uma ajuda meio disfarçada, né? Não tem esse negócio todo. Agora vai ter que virar escancarada, né? Vai ter que abrir o governo e o STF contra o Congresso Nacional para o Lula continuar governando. O STF vai comprar essa briga? Eu não sei. Eu não sei se vai comprar, não. Como eu falei para vocês, não é uma coisa tão óbvia como pode parecer. Muita gente pode pensar assim, não, é lógico que o STF vai ficar do lado do Lula e vai jogar a gente pro lado da Venezuela. Existe essa possibilidade, não estou dizendo que não exista. O que eu estou dizendo é que tem forças em sentido contrário, também eu já falei em outros vídeos, né? Aqui, ó, e essa vai ser o grande divisão de águas. Esse vai ser o ponto em que ou a gente vai para o caminho Venezuela irremediavelmente, ou então a gente tem expectativa de uma democracia, de continuarmos sendo uma democracia no futuro, né? Por mais que ainda tenhamos 1 ano e meio de Lula muito ruim, né? Ou seja, vamos quebrar muito a economia do Brasil, ainda vamos muito ladeira abaixo ainda, mas depois a gente resolve isso da forma democrática, né? Aqui, ó. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu na quarta-feira, dia 2, hoje, que o governo teve que recorrer ao STF para manter o decreto de aumento do IOF. Se eu não for à Suprema Corte, eu não governo mais o país. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Oi, Lula, mas é cada macaco no seu galho. Exatamente. Aumento de imposto é decidido no Congresso, não é decidido pelo Executivo. O Executivo não tem o direito de aumentar impostos indefinidamente. É para isso que existe o Congresso. O Congresso surgiu historicamente para colocar um contrapeso contra o interesse sempre do governante, do rei, do presidente, de quem quer que seja, aumentar imposto. Porque governar aumentando imposto é muito fácil. É só você toda vez que precisa de dinheiro aumentar imposto, né? E isso sempre dá muito ruim, porque a população acaba se ferrando completamente para bancar os luxos, viagens para Paris, viagens para a Rússia, viagens para a China e desfiles de moda e não sei o que lá. Ou seja, a tendência é sempre essa. Isso que historicamente surgiu o parlamento para fazer, impedir o governo de aumentar imposto. Governar não é aumentar imposto. Governar é você decidir aonde você vai alocar o dinheiro que você tem. Se você não tem muito dinheiro, você tem que cortar um monte de coisa. É isso que tem que ser feito, não aumentar imposto. A saída de aumentar imposto é a saída fácil para governante. É para isso que existe o Congresso, né? Cada macaco no seu galho, Lula. Se vira aí com o dinheiro que você tem. O orçamento foi aprovado pelo Congresso. Se você gastou mais do que deveria, você tem que dar um jeito de gastar menos. Corta alguma coisa, privatiza a Petrobras, privatiza os Correios, privatiza as universidades públicas. Olha que maravilha, tem um monte de coisa para ser privatizada por aí, né?
A gente já falou sobre essa ida da AGU ao STF ontem, né? Na verdade, já havia uma ação do PSOL pedindo a mesma coisa, mas o Lula fazendo essa ação é uma coisa mais séria e coisa e tal. E chamou muita atenção essa fala do Lula. Por quê? Porque isso aqui é a admissão dele. O único caminho que ele vê para governar daqui para frente é o caminho Venezuela. Ou seja, eu só governo se eu tiver o STF. Se o STF não ficar do meu lado, eu não governo mais. E isso daí é a dica, Alexandre de Moraes, para aquilo que eu te falei, cara. Tu mata 2 coelhos com uma cajadada só. Tu mata o Lula, que eu sei que o Alexandre de Moraes não gosta do Lula. Veja, o Alexandre de Moraes é de esquerda, é de centro-esquerda, não é de extrema esquerda como o Lula. Ele é do PSDB. Ele gosta do Aécio, talvez do Alckmin, da galera ali da centro-esquerda. Você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Você mata o governo Lula e você mata o governo Bolsonaro também, porque, ou pelo menos, diminui muito a chance de Bolsonaro ganhar em 2026. Bolsonaro ou algum candidato do Bolsonaro ganhar em 2026, você colocando o Alckmin na cadeira da presidência. Nega isso pro Lula, manda o Lula catar coquinho e sair da presidência e pronto, resolvido o problema, né? Vai ser isso que vai acontecer? Eu não sei, mas que tem essa chance, tem. Que tem essa possibilidade, tem. E outra coisa, o pessoal me criticou, mas o Bolsonaro ganha do Alckmin. Eu também acho que o Bolsonaro ganha do Alckmin. Mas é muito mais difícil ganhar do Alckmin do que ganhar do Lula. Ganhar do Lula, o Bolsonaro ganha, fácil, 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 fácil. Ganhar do Alckmin, eu não sei não. Assim, ganha, acho que ganha, né? Mas talvez não seja tão fácil ganhar do Alckmin quanto é ganhar do Lula. E se o objetivo do Alexandre de Moraes for realmente reviver a centro-esquerda no Brasil, o caminho está armado. Ele tem todas as armas na mão dele para fazer isso daí, né? Uma coisa importante, o Lula disse que ele criticou muito o Hugo Mota aqui. Ó. Segundo Lula, o Congresso teria cometido um erro ao descumprir um acordo firmado entre o governo e o Hugo Mota. Na ocasião, o ministro da Fazenda propôs uma alternativa ao decreto do IOF, taxar bets e não sei o que lá, não sei o que lá. Não, mas espera aí, mas o acordo que teve foi o Congresso deu 10 dias para o governo vir com uma alternativa que não aumentasse impostos, ou seja, que fosse só corte de gastos. O Lula não fez, ele fez outra forma de corte, outra forma de aumento de imposto. Então, quem desrespeitou o acordo não foi o Congresso, foi o Lula. O Lula que desrespeitou o acordo. O acordo era 10 dias para o governo cortar um monte de coisa e não aumentar imposto de nada. Não foi isso que aconteceu. O Lula queria aumentar mais um monte de coisa, que LCA, LCI, não sei o que lá. O erro, na minha opinião, foi o descumprimento do acordo. Só que quem descumpriu o acordo foi você, Lula, foi o governo, que insiste em aumentar imposto no final das contas, né? E outra coisa que eu acho que tem que chamar a atenção é essa pesquisa aqui, que mostra que a aprovação do Hugo Mota na Câmara é positiva para 77% dos deputados governistas e 47% da oposição. Ou seja, até a oposição aprova muito o Hugo Mota. Então, o Lula, quando fala que está brigando com o Hugo Mota aqui, não está brigando com o Hugo Mota, está brigando com o Congresso inteiro. O Congresso todo é favorável à posição do Hugo Mota, né? Então, essa é a situação. A gente está diante do grande divisor de águas. Para onde vai o país? Vai para a Venezuela. O Lula está querendo ir para a Venezuela. Eu sabia que ele ia querer ir para lá. A única alternativa que ele tem é essa, né? E vai começar com isso daqui, vai terminar com o Supremo proibindo qualquer outro candidato da oposição de concorrer em 2026. Por quê? Porque depois que eles se ligarem umbilicalmente com o governo Lula de forma aberta, a única chance de sobrevivência deles vai ser justamente a sobrevivência do governo Lula. E aí a única alternativa que eles vão ter para garantir que o Lula ganhe em 2026 é proibindo os deputados de direita de concorrerem em 2026. Então, se o STF decidir a favor do Lula nessa decisão aqui, pode ter certeza a coisa foi pro buraco. Vamos para Venezuela agora. É o que eu sempre falei para vocês que ia acontecer. À medida que fosse chegando perto das eleições, a esquerda ia desesperar, ia ver que a única saída que tem é Venezuela. E agora o Lula botou o pau na mesa, o pauzinho dele na mesa, fez um plift, assim, pequenininho na mesa, né? Vamos para Venezuela. O STF vai encarar ou não vai encarar? Eu não sei, não acho tão fácil assim. Por mais que o STF esteja errado também, talvez a gente não tenha isso. Agora, por outro lado, se o STF ficar do lado do Congresso, por mais que seja uma merda completa, o governo vai ter shutdown, vai ter o corte de um monte de coisa, vão criticar os deputados, vão criticar o STF, não sei o que lá, não sei o que lá, mas está aberta o caminho para a democracia em 2026, né? Bom, aí é o outro problema da história. Existe uma terceira alternativa. Como eu falei, é um divisor de águas. Você pode ir para a Venezuela completa, pode ir para a democracia completa e a volta da direita ao poder em 2026. Mas, aqui, ó,
O governo dobra a aposta na crise do IOF, mas nos bastidores busca reconciliação com o Congresso. Estão fodidos, porque conseguiram irritar muito o Congresso, né? Depois que a coisa virou guerra aberta, conciliar é mais difícil, tá? Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Eu acho difícil essa via. STF vê possibilidade de conciliação para resolver impasse do IOF. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é o STF tentar uma conciliação. O problema é que eu acho que isso não rola agora que a guerra está aberta. Por quê? Porque vai sair um dos lados perdendo. Ou o Congresso vai sair perdendo, ou Lula vai sair perdendo. Ninguém vai querer sair perdendo nessa, porque sabe que as eleições de 2026 estão logo ali, e se sair perdendo, qualquer que seja a impressão que passe nessa história, vai ficar ruim, não vai aceitar esse tipo de coisa. Então eu não acredito em conciliação. É possível? É possível que role uma conciliação, ou seja, que a gente adie esse divisor de águas por mais um tempo. Se tiver a conciliação, sair com o caminho do meio aí, o STF negociar alguma coisa, a gente vai ter sacramentado essa decisão, mas essa decisão vai sair em algum momento, porque à medida que o tempo for passando, cada vez chegando mais perto de 2026, o Lula vai chegar a essa conclusão. A única saída dele é a saída da Venezuela. E se o STF entrar do lado do Lula, acabou, estamos na Venezuela já, não tem mais o que fazer. Se o STF não entrar do lado do Lula, talvez a gente tenha a chance de resolver as coisas de forma democrática em 2026, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Eu não acho que vai ter conciliação possível, mas é o que eles vão tentar, né? Aqui, ó, após recorrer ao STF para manter a alta do IOF, Lula nega que tenha rompido com o Congresso. Lula rompeu com o Congresso. Evidentemente que rompeu. Ele está dizendo que não rompeu, mas evidentemente que rompeu. Ele chegou e botou, não, temos que ver quem é que está certo nessa história. Quando você apela para a justiça, isso é um caminho sem volta, virou briga. Então, eu acho que não vai rolar esse negócio aqui não, mas, de novo, o Lula está querendo a conciliação. No final, é o que muito bem diz o Guzzo aqui, Lula e o PT acham que Congresso bom é Congresso que faz exatamente o que o governo quer. Ué, isso é o Congresso que vocês tinham com o mensalão, que vocês compravam os deputados, né? O petrolão, que vocês davam dinheiro para os deputados, né? Isso não é um Congresso de verdade. O Congresso de verdade é para segurar gasto do governo. O Congresso está fazendo exatamente o que o Congresso deveria fazer. Cada macaco no seu galho, Lula. Você fixe no seu galho. Aumentar imposto é tarefa do Congresso. Você não pode aumentar impostos, né? Enfim, impostos arrecadatórios, entenda. O Lula quer isso. Agora a questão é essa, né? Estamos no showdown desse jogo de pôquer. Qual que vai ser o resultado do showdown, a gente não sabe. Eu tô ansioso para ver o que vai ser. Eu tô achando que vai dar merda, mas tô curioso de ver o que vai dar nisso daqui.